pessoal, tudo bem com vocês? Wesley aqui, mais um vídeo aí do nosso canal Culturas Darkness. Lembrando que também é o mesmo nome do Instagram, cultura.darkness. Vocês vão me achar lá no Instagram. Por enquanto está um pouco parado, né? Mas a gente está reformulando aí algumas coisas. Eu vou estar trazendo novos conteúdos, mas já tem muito conteúdos lá, certo, pessoal? Algumas análises de séries, análises de livros, reflexões, né, carrosséisinhos sobre o que é o gótico no século XXI, o gótico hoje em dia, o gótico na contemporaneidade, certo? Então, tanto o Instagram lá como o nosso canal aqui, principalmente, é focado, né, no estudo, na reflexão das várias vertentes, das várias nuances do gótico e do mundo dark de maneira geral, porque o que é dark, o que é sombrio, obscuro, pode nem sempre contemplar o gótico. Isso é uma reflexão para outro vídeo. Inclusive tem um vídeo aqui que fala sobre isso, que é o gótico, quando eu procuro mostrar o gótico em suas várias vertentes. Mas, né, a gente sempre vai aprendendo um pouco mais, e depois eu vou fazer talvez um 2 ou algo parecido, trazendo as mesmas referências, só que de uma maneira mais detalhada ainda, e outras referências também, e aí a gente vai poder entender, né, algumas diferenças entre essa questão do dark, do obscuro, do gótico, beleza? Mas hoje o vídeo vai ser mais curto. Também tinha gente perguntando por que estava parado. Realmente o canal passou algumas semanas paradas, e tem vídeo novo da semana passada, certo? Que é a continuação de outro vídeo, né? Primeiro eu fiz a relação entre a cultura gótica, né? Que aí a gente tem que ver essa distinção entre subcultura gótica e se existem outras questões góticas, tá? Então tá tudo lá, certo? E a relação da cultura gótica com a cultura pop, parte 1, que é um vídeo aí do ano passado, eu acho. E tem o vídeo da semana passada, que é a relação entre a cultura gótica e a cultura pop, parte 2, certo? Que aí ficou bem grande o vídeo, ficou bem mais explicado, e eu trouxe vários exemplos também, e trouxe uma reflexão aí da filosofia gótica bem bacana. Então quem quiser também procura esse vídeo no canal, tá bom, pessoal? Aqui no canal, que vocês vão dar uma refletida bem legal, apesar do vídeo ter ficado grande, tá? Mas muito bom, me esforcei bastante para tentar fazer essa reflexão e ver aí como é que essas duas culturas elas podem estar se unindo. E aí outras pessoas, né, vão sempre surgindo e sempre pedindo algumas coisas, como a Lia lá de Pau dos Ferros, lá do Rio Grande do Norte, um abraço, não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas que ela pediu que falasse mais sobre o gótico numa pegada psicanalítica, né, uma pegada psicológica e psicanalítica. Então tem um vídeo, certo, onde eu traço essa relação de uma maneira bem geral, dos estudos góticos com os estudos do inconsciente, principalmente usando Freud, principalmente usando a obra das Unheilig, né, em alemão, não sei nem se pronuncia assim, desculpe, mas aqui no Brasil ficou do infamiliar, tá? Das infamiliaridades, né? Nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, é traduzido como uncanny, que é o estranho, né, o infamiliar de todo jeito, certo? Que é familiar, mas não é familiar ao mesmo tempo para nós. Por quê? Porque são conteúdos do inconsciente, tá? Então tudo isso está muito bem explicadinho lá nesse primeiro vídeo, mas pessoas sempre acompanham aqui o canal e alguém sempre deixa, né, alguma contribuição, algum comentário, né? Ao Oliver aí também eu agradeço, aqui de Ceará, lá de Fortaleza, um grande e ótimo escritor. Inclusive vou fazer um vídeo sobre o primeiro livro dele que eu li, né, que é Vampiro Gênesis. Indico bastante para quem gosta de literatura gótica.
de literatura atual, de literatura fantástica, que também não deixa de ser, tá? De fantasia, né? Alguns chamam de dark fantasy, né? Então eu indico bastante, que é um livro bem interessante, tá, pessoal? O Oliver sempre está também contribuindo aqui, comentando. Já tiveram comentários de algumas pessoas sobre a relação da cultura gótica com a cultura pop, por isso que eu trouxe a parte 2. Tá? E aí a Lia pediu para que se fizesse um outro vídeo sobre literatura gótica e psicanálise, né? E aqui a gente não trabalha só sobre literatura, mas como eu já falei, a gente trabalha várias vertentes, várias nuances, né, do gótico, tá? Vários aspectos. O gótico no final do século XX, aliás, desde o início, né? Década de 20, de 30, já vinha se produzindo muita coisa dentro do cinema góticos, né? Como por exemplo Nosferatu, né? Depois vieram vários outros, né? Frankenstein, A Noiva de Frankenstein, enfim, foi um século riquíssimo, um século passado, mas o cinema se desenvolveu bastante nessas primeiras décadas do século XXI. Então a gente procura sempre estar aqui falando sobre a literatura, mas também sobre o cinema e sobre outras artes visuais também, tá? Sobre desenho, pintura, tudo que venha a ser uma manifestação gótica, ou pelo menos sombria, dark, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, né? Atendendo o pedido da Lia, eu disse que ia ser um vídeo curto, vou procurar realmente fazer uma breve análise curta e deixar para que os espectadores aqui, vocês que estão assistindo, vão buscar a leitura e as referências do que eu vou trazer, certo? Então vamos lá. Qual foi a obra que eu escolhi para tentar, que mais se aproxima de questões aí do inconsciente, que a psicanálise realmente investiga bastante? Foi essa obra aqui. Espero que esteja dando para ver direitinho aí. É O Médico e o Monstro, certo? Essa versão aqui também tem O Ladrão de Corpos, né? É um contozinho bacana. E O Médico e o Monstro se trata, algumas pessoas, né? Eu já vi alguns escritores, alguns estudiosos, escritores que eu digo estudiosos aqui no caso, chamando de romance, e já vi outros também chamando de uma novela, por ser muito pequeno de fato a obra. E aí indico, né, leiam, para quem não leu O Médico e o Monstro, é uma leitura muito boa, muito interessante, né? Apesar de ser do século XIX, mas não é uma linguagem cansativa, não é difícil, né, de entender. Não, na verdade é bem de boas, tá? Então eu indico que leiam na íntegra, quem não tiver lido ainda. O autor é o Robert Louis Stevenson, né, um escritor inglês, britânico, tá bom? E é isso, pessoal. Leiam O Médico e o Monstro. E do que se trata O Médico e o Monstro, né? Uma pessoa só que vai ter nada mais nada menos do que duas personalidades. Isso foi muito bem tratado na psicanálise, não só por Freud, mas também por Lacan, por um suíço chamado Carl Gustav Jung, tá? Jung. E por que analisar isso, né? Porque na verdade nós temos muitas personas, como o Jung chama, né? E essas personas, elas existem em nós, sim. Se elas nascem com a gente já é outra história, né? Os estudos contemporâneos góticos, os estudos culturais, os estudos pós-modernos não gostam muito dessa coisa de essência, certo? Então é importante a gente não radicalizar demais, porque tudo é muito que um construto, né? As coisas vão se formando, vão se construindo. Então a nossa personalidade, ela também vai se construindo ao longo do tempo. E as nossas personas também. Nós usamos mais de uma persona, que aí o Jung foi estudar o teatro, né, para se apropriar desses termos de persona, personagem, para poder entender e trazer isso para dentro da psicologia, certo? Para dentro da psicanálise. O Freud também vai na mesma pegada.
Então, se trata aqui de um médico muito famoso na sociedade inglesa, né, vitoriana do século XIX, que é o Jack, né? O Dr. Jack. E o Dr. Jack é uma pessoa muito amável, carinhosa, só que essa é a personalidade que ele mostra para os pacientes dele, para a sociedade, né, para o mundo ali onde ele vive. Mas o Dr. Jack, ele tem desejos, ele tem paixões, ele tem até mesmo maldades, né, dentro dele, que ele precisava botar um pouco para fora, precisava extravasar, e ele não coloca, por ser uma pessoa muito gentil, bondosa, e por ser uma pessoa também muito temerosa, né? Tem muito medo da sociedade, medo das críticas, medo das leis, né? Medo de tudo que possa acontecer de ruim com ele, medo da liberdade dele ser privada. Então, o que o Dr. Jack faz? Ele tem muito conhecimento de química, né? Ele é respeitoso, né, nessa área, e ele bola aí um elixir, toma o elixir, e aí ele se transforma no Mr. Hyde, né? Mr. Hyde, o Senhor Hyde, traduzindo aqui para o português, né? Senhor Hyde, que é uma pessoa, na verdade, que vive nas sombras, né? Bem parecido, inclusive, essa característica dele com a característica do vampiro, porque ele só sai à noite, porque ele vai para cantos muito obscuros e polêmicos, como bordéis, né, cabarés, tavernas, onde tem muitas drogas, muito álcool, né, e é uma pessoa que é muito maldosa, é uma pessoa que vive do prazer e da maldade, né? Então é uma pessoa que está procurando muito sexo, né, muitas mulheres, e que só se importa com o lado do prazer, não se importa com o emocional das mulheres, e que gosta de bater em outros homens, é bom de briga, apesar de que o próprio livro, né, o próprio narrador, descreve o Mr. Hyde como um ser pequeno, né? É um ser muito pequeno, mas que anda com sua bengala, com seu chapéu, e que não tem medo de enfrentar ninguém. Já o Dr. Jack é um ser maior, rechonchudo, gordinho, né, como o narrador descreve, e por isso mesmo, né, essa é uma figura muito carismática, bondosa. Ou seja, esse é o resumão do livro. Vocês procurem ler realmente o livro na íntegra, tá? E vamos para a reflexão aqui, né? O que o gótico quer refletir em termos de psicologia, em termos de psicanálise com isso, né? Que todos nós temos o nosso lado bonzinho e o nosso lado mais maldoso, né? O nosso lado mais da maldade, das trevas, e que se esses dois lados eles viverem em guerra, né, a gente vai se perder, como o Dr. Jack, que teve que criar um elixir para poder viver a vida dele. Se a gente for viver só do nosso lado bonzinho, a gente realmente não vai poder viver a nossa parte mais instintiva, do prazer. E isso, nessa parte mais instintiva, prazerosa, a gente está tratando aquela como mal, porque é assim que o livro, né, nos passa isso. Mas o prazer, o instinto, o desejo são parte do ser humano e precisa serem vividas. Agora, até que ponto, né? No ponto de bater no outro, no ponto de ignorar as emoções do outro, de destruir o outro, não rola, né, pessoal? Não dá para ser um psicopata assim, né? Mas a gente também não pode viver só da bondade, como o Dr. Jack vivia, só agradando, só dizendo sim para o outro, só dizendo tá bom, só dizendo tudo bem, só sendo legalzinho o tempo todo, só, né, fazendo com que todo mundo se aproveite da gente toda hora. Então também não dá, certo? Então essas duas características conflitantes da gente, elas têm que procurar um equilíbrio, que faz parte aí do que o Jung chamava de self, né? E
elas têm que vir mais para o conteúdo aí do consciente, como dizia o Freud. A gente tem que ficar consciente, tanto das nossas paixões, também consciente daquilo que a gente quer de bondade, né? de edificação, de sublimação, de transcendência, né? De ir além do ego, de ir além do prazer, certo? Então a gente tem que ter essas duas características em equilíbrio. É claro que não é uma coisa fácil de botar em prática, mas é uma coisa importante. E aí eu já estou entrando na seara realmente na terapia, né? Porque na terapia, principalmente nas terapias psicanalíticas ou nas terapias junguianas, né, que a gente vai realmente entendendo isso e colocando isso em prática também, porque não adianta só entender. Mas a reflexão é essa, tá? Não adianta você mostrar só o seu lado bonzinho para a sociedade e você viver da tentativa de agradar os outros, que poucos vão reconhecer e agradecer, né? E fora isso, você não vai estar sendo você mesmo, certo? Vai estar reprimindo, nas palavras do Freud, muita coisa que é da própria personalidade, da nossa própria personalidade, e não se vive bem assim. Não dá para se viver uma vida boa, uma vida prazerosa, escondendo aquilo que nós somos, que nós gostamos, certo? Não rola, né? Não é por aí, tá bom? Então é isso que o gótico aqui traz como reflexão, certo, pessoal? E a gente nem pode também viver só do prazer, do egocentrismo, né? O ego como centro de todas as coisas, o meu objetivo, o meu prazer, o meu desejo, o que eu quero, é só disso, ignorando as nossas responsabilidades sociais, ignorando a ética, ignorando o outro. Não dá também para viver assim. Então é essa a grande reflexão aqui que essa obra clássica gótica traz, né? Do século XIX. Mas nós temos várias adaptações, certo? Do cinema, inclusive no século, né, 20, 1931, acho que saiu a primeira adaptação desse livro, que eu acho que Dr. Jack e Mr. Hyde, né? E tem uma de 2015 também, que é só Jack e Hyde, tá bom? Uma de 2015. Além disso, o Hyde, o monstro mesmo, o Hyde, ele vai aparecer em várias outras, né, vai aparecendo como referência em vários outros filmes bem contemporâneos. Tem o Van Helsing, Caçador de Monstros, que é de 2012, né, onde vai aparecer o Drácula, vai aparecer o Frankenstein, e o Hyde também aparece no começo do filme. Claro que o Hyde ele ganha um destaque maior do que o Dr. Jack, porque ninguém está interessado na parte boazinha, né? A sociedade quer ver o monstro, quer ver o cara que é fodão, o que o cara consegue fazer, né? Claro que as adaptações elas exageram e elas são adaptações, elas não têm que seguir fielmente o que está no livro. Então o Hyde, quando o Hyde aparece nos filmes, o Hyde é forte, grande, musculoso, não é pequenininho como no livro, no romance ou na novela, aqui no caso, tá? Mas isso aí é uma questão de adaptação mesmo, tá, pessoal? Não é para estar criticando porque não fazem como está no livro, não. Isso aí é natural que as coisas mudem, tá? Mas o fato é que o Hyde aparece bastante. E também uma reflexão também sobre a sociedade da época, né? A época vitoriana era uma época bastante casta, no sentido de castidade, de santidade, proibia as pessoas de fazerem muitas coisas, pregava muitas coisas para as pessoas mais pobres, né? Para as pessoas que não tinham um determinado conhecimento, né? As pessoas que não sabiam ler. Então as pessoas tinham que viver ali, né? da igreja, de agradar as classes mais altas da sociedade, né? Uma coisa que Marx criticou depois, enfim, o próprio Freud também criticou. Então é uma reflexão que o próprio Stephenson faz, né? Porque a literatura ela antecede as teorias muitas vezes, né? E dentro da literatura já existem as críticas
só que de uma maneira às vezes sutil, meio sutil. Então não é como se você vai ler Marx, lá tá tudo detalhado, o que é o operário, o que é o dominador, né? Claro que a literatura não vai falar dessa forma, mas se a gente ler direitinho, isso tá lá. Então a era vitoriana foi uma era que realmente perseguiu muito, impôs muitas regras, mas a própria rainha Vitória, né, fazia coisas que, como dizem no ditado popular, até Deus duvida, né? Fica para outro vídeo a gente explorar também essa questão do que a rainha Vitória fazia, mas não fazia pouco, no sentido de maldade, perversão mesmo, né? Mas ela impunha as coisas santas e castas às pessoas que ela governava. Pura hipocrisia. Isso será que tem a ver com a nossa época, hein, pessoal? Se vocês acharem algo parecido, não é mera coincidência, não, tá? A nossa época é um pouco parecida, né? Onde muitos líderes, muitos governantes, líderes religiosos têm pregado coisas e têm feito outras, né? A gente sabe disso, porque a literatura traz não só questões de outras épocas, mas questões de hoje também. Por quê? Porque as coisas se repetem muito, infelizmente o ser humano não tem aprendido com os erros. É outra lição aí desse vídeo meu, né, que eu estou trazendo a reflexão, mas que os estudos góticos e a literatura gótica traz também, beleza? E eu disse que o vídeo não ia ficar grande, mas está quase do mesmo tamanho do outro. E então, para concluir, tem também uma referência, que aí eu vou citar a cultura pop, não tem como, né? Que é ao Hyde, que é Parasite the Grey, que é o novo dorama aí da Netflix, que claro, é parasitas, é aliens, né? Outra coisa, outra pegada, não tem a ver com Elixir, mas que tem aí duas personalidades, não deixa de ter dois seres dentro de um mesmo ser, e faz referência ao Hyde, o próprio monstro ganha esse nome, né? Pelo amigo da personagem principal. Então eu deixo aí para quem gosta de doramas. Eu particularmente não sou muito fã, a não ser que trate justamente dessas coisas, de ficção científica, com aliens, né, e tudo mais, ou de fantasias, né? Aí eu dou uma assistida assim, beleza? Inclusive depois eu vou falar de doramas fantásticos, né? Me lembrem que eu faço um vídeo só sobre isso, beleza, pessoal? E é isso. O vídeo vai ficando por aqui, as reflexões são essas. Deixem os comentários de vocês, ativem aí o sininho, curtam, propaguem esse vídeo, por favor, propaguem esse canal para que novas pessoas estejam conhecendo, tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.